tem estado assim? Três horas praticamente quase de reunião, mas a FNE assinou o protocolo negocial com o Ministério da Educação? Sim, assinamos o protocolo, foi um processo demorado, em virtude da evolução da proposta do Ministério da Educação. Nós, relembro que tínhamos enviado a nossa proposta no dia 30 de novembro, que foi isso que tinha sido pedido na reunião que tivemos em Caparide no dia 21 de outubro. Essa proposta, de certa parte, foi acolhida pelo Ministério da Educação, desde logo numa dos primeiros aspectos e que nós considerávamos intransponíveis, que era a vontade inicial do Ministério da Educação em passar o Estatuto da Carreira Docente para uma lei e não um decreto-lei, conforme sempre foi. Portanto, hoje tivemos a garantia de que o Estatuto da Carreira Docente se irá manter como um decreto-lei. Só assim é que eventualmente se justifica um processo negocial entre as partes, porque se assim não fosse, não estaríamos aqui a fazer nada, iríamos negociar diretamente com os partidos na Assembleia da República. Portanto, é um sinal de que este processo negocial se irá traduzir ao longo do próximo ano, mas também houve acolhimento por parte do Ministério da Educação em relação a outras propostas que a FNE apresentou, nomeadamente a consideração de haver um conjunto de matérias que devem ser revistas o mais rapidamente possível, dado a sua urgência e a sua aplicabilidade no início do próximo ano letivo. Um dos exemplos é a mobilidade por doença. Tivemos hoje a garantia da parte do Ministério da Educação de que será a primeira área de negociação a acontecer, e isto para garantir que no início do próximo ano letivo os professores e educadores já poderão usufruir do novo regime de mobilidade por doença, porque só assim se justificaria e não o deixar terminar o processo negocial em virtude daquilo que era a premissa que estava no próprio decreto-lei por parte do Sr. Presidente da República, dizendo que devia ser alterado no espaço de 2 anos. Não foi possível fazê-lo antes do início deste ano letivo, será garantidamente necessário e oportuno fazê-lo para o próximo ano. O Ministério da Educação apresentou-nos também um objeto da negociação, dividido e estruturado por diversas áreas, que vão acontecendo de forma segmentada, podendo ser acordado ao longo do processo um conjunto de áreas, começando, conforme disse, pela mobilidade, na qual está englobada a mobilidade por doença, depois o recrutamento, de seguida o ingresso, a formação e desenvolvimento profissional, as condições de trabalho, a revisão da carreira docente não revista e, finalmente, o modelo de avaliação de desempenho docente. Se bem que não é bem um finalmente, porque está contemplado um segundo ponto neste artigo 2º do objeto da negociação, que é o seguinte: mediante o acordo das partes, podem ser objeto de negociação outras matérias a identificar no decurso das reuniões. E é precisamente neste segundo ponto que nós queremos também garantir que todos aqueles que ainda não puderam usufruir de medidas de valorização, nomeadamente a recuperação do tempo de serviço congelado, colegas de alguns do 10º escalão e alguns do 9º escalão, possam também, por via deste processo negocial, garantir, por exemplo, a reequiparação do topo da carreira docente ao topo da carreira dos quadros técnicos superiores da administração pública e outras matérias que possam mitigar e, de certa forma, também contabilizar esse tempo de serviço para que possam usufruir dessas medidas. O Ministério da Educação deu-nos a garantia de ter toda a vontade e disponibilidade para que o processo negocial possa acontecer da forma mais célere possível. Isso também justifica a assinatura deste protocolo negocial. Não é que seja a questão mais importante, mas é um sinal que nós também quisemos dar, porque se este protocolo negocial hoje não fosse assinado, já só poderia ser, na melhor das hipóteses, no dia 17 de janeiro. Estaríamos aqui a arrastar o processo. No protocolo negocial fica identificado desde já as 2 próximas reuniões, uma que será no dia 17 de janeiro e outra no dia 21 de fevereiro. Estas 2 reuniões são aquelas que estão para já agendadas, mas isso não significa que ao longo do processo não possam acontecer outras reuniões para além daquelas que mensalmente terão que acontecer, bem como todo o compromisso daquilo que é um processo negocial que se quer que aconteça de forma completamente transparente, até porque, conforme tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro da Educação, não queremos que se repita aquilo que aconteceu a semana passada, onde ficamos a conhecer de que o Conselho de Ministros
tinha aprovado medidas que ainda estavam em negociação sindical. Portanto, o protocolo negocial visa precisamente garantir isso, garantir que há um timing, há um calendário, há um conjunto de matérias que desde já ficam assumidas que vão ser negociadas, não obstante não poderem surgir, e vão surgir certamente outras ao longo de todo o processo que deverão ser todas elas devidamente negociadas. Portanto, é aqui o acordo possível para este protocolo de negociação. Sentimos da parte do Ministério da Educação esta vontade em poder celebrar este protocolo negocial, daí também a margem de cedência que manifestou. Da nossa parte também houve, como é óbvio. Nós queríamos que o que diz respeito à revisão da carreira docente, nomeadamente os índices moderatórios, pudessem acontecer o mais rapidamente possível para produzirem efeitos e garantir por essa via de que os jovens professores passam a ter o mais cedo possível uma carreira mais atrativa e os menos jovens professores possam também continuar numa carreira e não desistir dela em virtude daquilo que são as suas condições remuneratórias. Foi-nos dito por parte do Ministério da Educação de que, evidentemente, sabemos, até porque o assinamos, um acordo que visou a recuperação do tempo de serviço. Essa recuperação do tempo de serviço vai acontecer até 2017, compaginar, 2027, era bom que assim fosse, 2027, compaginar estes dois custos orçamentais seria extremamente difícil, segundo nos foi dito. Contudo, não desistimos desta reivindicação e vamos querer que, ao longo deste processo, sejam encontradas formas que possam garantir a todos os docentes, sejam aqueles que ainda não são professores, mas querem vir a ser professores, quer aqueles que já cá estão, condições de carreira e de valorização o mais dignas, porque, tal como dissemos lá em cima, não queremos mais projetos ou propostas com esta sigla mais escola, mais sucesso, que passam por medidas de valorização pontuais. Queremos é que, do ponto de vista da remuneração, do salário, todos os professores possam ter aquele salário que lhe permita ter uma vida digna. Então, em relação aos índices remuneratórios, ficou aqui assumido o compromisso de os professores do primeiro e segundo escalões terem logo um aumento do salário. Então, depois já também isso tinha sido uma promessa do Ministro. Não, do ponto de vista remuneratório, tendo em conta aquilo que é a prioridade dos objetos em negociação, a revisão da carreira docente está na linha F, ou seja, vamos começar pela mobilidade, passando para o recrutamento, para o ingresso, para aí fora. Ou seja, a revisão da carreira propriamente dita, do ponto de vista estrutural, de quantos anos, quantos escalões, que índice remuneratório, isso para já não foi identificado. Em que momento vai acontecer, vai depender muito da forma como decorrer a própria negociação. Haverá aspectos que numa ou duas reuniões podem ser ultrapassados, haverá outros, nomeadamente, por exemplo, a avaliação de desempenho docente, onde garantidamente será um processo que demorará mais tempo. No que diz respeito à revisão daquilo que são os índices moderatórios e a própria estrutura da carreira, isso com certeza também será um dos aspectos mais morosos, mas esse não será o primeiro desde já a ser negociado. Além da mobilidade, prevê-se algum sistema que seja expectável, que esteja finalizado a tempo do próximo ano letivo? O Ministério da Educação não se quis comprometer porque diz que não quer gerar expectativas que depois possam vir a sair defraudadas. Aquilo que nós dizemos, uma coisa é aquilo que o Ministro ou o Ministério da Educação nos diz, portanto foi isto que nos disse, não quer gerar expectativas que possam vir a sair defraudadas. Aquilo que nós dissemos, até porque foi isso que nós enviamos para o Ministério da Educação no dia 30, foi um conjunto de matérias que consideramos urgentes, as mais urgentes, eram apenas 6. Uma tem a ver com a organização do tempo de trabalho e na clara necessidade de definir claramente o que é letivo e o que é não letivo. Sabemos, até em virtude das reuniões negociais que tivemos a semana passada, que vai ser publicado um despacho de organização do ano letivo que vai ajudar a clarificar estas matérias. Contudo, não nos satisfaz por completo, queremos que isto também seja alterado em sede de estatuto. É algo que não tem custos e, portanto, acreditamos que possa ser resolvido também com alguma celeridade. Temos o modelo de avaliação de desempenho, que esse vai ficar para a parte final do processo. Temos a mobilidade por doença, que é assumido que vai ser desde já. Temos também a questão da indisciplina e da violência. E temos a estrutura da carreira e os índices remuneratórios. Ou seja, temos destas nossas 6 prioridades, 3 que são assumidas desde já e que, de certa forma, podemos dizer que vai acontecer ainda antes do início do próximo ano letivo, e outras 3 que, infelizmente ainda não será possível garanti-lo. Muito obrigada. Obrigado.